Vamos começar essa edição de sexta-feira com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. O Globo. SUS realiza cirurgia pediátrica inédita para tratamento da escoliose. Técnica chegou ao Brasil no último mês e corrige problema em menores de 10 anos com apenas uma operação, reduzindo riscos para a medula. E agora o Estadão. Uber teve sistemas de dados hackeados, confirma a empresa. Companhia está investigando o ataque sofrido nesta semana. No Valor Econômico, o Banco Central comunica vazamento de chaves Pix da instituição de pagamentos Abastece Aí. Segundo a autoridade monetária, houve vazamento de dados pessoais vinculados a 137.280 chaves Pix por falha de segurança. E por fim, Folha de São Paulo. Pandemia reduz aprendizado em toda a educação básica, aponta a avaliação federal. Maior prejuízo ocorreu em matemática no 5º ano do Fundamental. Dados do IDEB 2021 saíram nesta sexta. E aproveitando esse assunto de educação, você sabia que no Brasil, de cada 10 crianças e adolescentes entre 11 e 19 anos, uma abandonou os estudos durante a pandemia de Covid e não retornou para a escola? Pois é, e os principais motivos apontados foram a necessidade de trabalhar, não conseguir acompanhar as atividades e porque as aulas presenciais ainda não tinham retomadas. Pesquisa encomendada pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, estima que 2 milhões de crianças e jovens deixaram de estudar. Mas o número deve ser ainda maior, já que o estudo não incluiu crianças de até 10 anos. De acordo com os entrevistados, 65% dos que saíram da escola não chegaram nem ao ensino médio. O 9º ano do ensino fundamental é a série com maior percentual de evasão, com 16%. Esse resultado está diretamente ligado à desigualdade socioeconômica do país, tanto que, no geral, 11% dos entrevistados não estão na escola. Já entre aqueles que são de famílias de classe AB, esse percentual cai para 4% e sobe para 17% na classe DE. Isso significa que há risco da evasão escolar crescer, caso não sejam adotadas políticas eficientes de assistência social. E olha só, o preço médio do litro da gasolina nas bombas do país está em R$ 5,39, uma redução de 6,27% ao bolso do consumidor. Já o etanol teve 8,12% de queda em relação a agosto e hoje custa R$ 4,55 em média. Com os valores atuais, só em 4 estados é mais vantajoso colocar etanol no carro: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. O Instagram lançou um recurso para que os pais possam monitorar as contas dos filhos adolescentes. A Central da Família, como é chamada, aparece como uma nova aba na rede social, onde os pais poderão, por exemplo, conferir a quantidade de tempo que os adolescentes passam no Instagram, definir limites de tempo e estabelecer horários específicos em que eles possam usar o aplicativo. A ferramenta foi desenvolvida em conjunto com especialistas, pais, tutores e adolescentes. Também será possível receber notificações quando os adolescentes denunciarem uma conta ou publicação, incluindo informações sobre o conteúdo denunciado e ver quais contas eles seguem e quais contas o seguem. Para ter acesso ao recurso, os pais precisam criar um convite para a supervisão por meio da Central da Família. E olha só, R$ 8 milhões do saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ainda estão disponíveis para resgate. O calendário de pagamentos, que aconteceu do dia 20 de abril a 15 de junho, já acabou, mas a solicitação de até R$ 1.000 por trabalhador que ainda não sacou ficará disponível até dia 15 de dezembro. A Caixa Econômica explicou que o recurso creditado automaticamente em nome de cada trabalhador na poupança digital, que não foi movimentado após 90 dias do crédito, deve retornar para as contas de FGTS devidamente corrigido. Ao todo, já foram liberados cerca de R$ 30 bilhões em recursos para 44 milhões de trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão do piso salarial da enfermagem. A lei que criou o piso salarial não vai entrar em vigor até que a análise dos impactos que a medida causará. O julgamento do plenário virtual do STF terminou com o placar de 7-4. Os ministros julgam no plenário virtual a decisão individual do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso.
Com isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão da lei que criou o piso salarial dos profissionais de enfermagem. A medida vale até que sejam analisados os impactos na qualidade dos serviços de saúde e também no orçamento de municípios e estados. A lei que fixa o piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras foi aprovada em julho pelo Congresso Nacional e sancionada em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro. No voto em que foi alcançada a maioria, o decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que não se pode perder de vista os eventuais efeitos perversos que a lei cheia de boas intenções pode produzir na prática. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Legislativo vai apresentar soluções possíveis para bancar o piso nacional da enfermagem até segunda-feira. Pelas redes sociais, Pacheco afirmou que vai discutir o tema com os líderes partidários, a fim de apresentar os projetos capazes de garantir a fonte de custeio a estados, municípios, hospitais filantrópicos e privados. O prazo para que as informações sejam enviadas ao STF sobre a origem dos recursos é de 60 dias. O número de pessoas que querem se despedir da Rainha Elizabeth II ficou tão grande que a fila para a visitação do caixão teve que ser fechada nesta sexta-feira, no terceiro dia do velório em Londres. A fila de pessoas que esperam para ver o caixão da Rainha Elizabeth II chegou a 8 quilômetros de extensão. E na avaliação das autoridades britânicas, essa é a capacidade máxima que o esquema de segurança comporta. Por isso, a fila foi fechada. Ninguém mais pode entrar até uma nova ordem. Quem está no final deve ter que esperar cerca de 14 horas até alcançar o Salão de Westminster, no centro da capital inglesa, onde o corpo da rainha ficará até domingo. Ainda assim, quem está por lá não arreda a pé. O caixão está em uma plataforma elevada, coberto com o estandarte real que carrega a coroa imperial do estado, o orbe e o cetro e flores brancas com folhagens. Mais de 1.000 auxiliares prestam apoio e distribuem água para aqueles que esperam para ver o caixão da rainha. Em Mato Grosso do Sul, mais de 70% das vagas de emprego são ofertadas pelas micro e pequenas empresas. Só que a falta de qualificação profissional ainda é o principal desafio. Nesta indústria de facas artesanais, há hoje 50 colaboradores. Só neste ano foram contratados 10. E olha que hoje mesmo tem vagas. Hoje eu tenho vaga na produção, tenho vaga no comercial, no marketing, no setor administrativo. Edilce comenta que muitos que a procuram são jovens adultos com idade até 35 anos, mas sem nenhuma experiência profissional. A gente encontra pessoas que têm muitos cursos, faculdades, pós-graduação, MBA, então passam um tempo muito grande estudando, não que isso não seja essencial, né? Mas às vezes não aplica isso. E aí a gente acaba percebendo que a gente tem dias ocupados, mas não dias produtivos. E o pior, em alguns casos, os jovens parecem não ter foco no que pretendem para a vida. Vejo uma pessoa fazendo um curso de educação física e indo para a parte da venda e depois indo para a parte da administração e aí vai ser professor e aí você sabe, a gente encontra bastante esse tipo de situação. Devido a essa situação, esta empresa aqui, por exemplo, vem optando nos últimos meses por contratar profissionais acima dos 50 anos, que têm uma maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho, mas têm experiência e quando conseguem essa vaga, demonstram força de vontade, a mesma usada para novos desafios, por exemplo, aqueles ligados à tecnologia. Dados de um estudo do Sebrae com dados do CAGED apontam que em julho o saldo de empregos no estado foi de 3.934 vagas e 73% desse saldo, 2.868, vieram das micro e pequenas empresas. Quando o indivíduo quer empreender, portanto vai abrir uma micro e pequena empresa, ele tem uma facilidade muito grande de tomar essa decisão, não é? Então, de uma certa maneira, é muito mais complexa a média e grande empresa. Fazer isso, então, demora mais tempo. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia. Mais informações com a Maria Alice Dias no Jornal das 18h30. E depois das 10 da noite eu volto ao vivo com o Jornal das 22h ao lado de Alexandre Giaqueto. Um ótimo início de noite, fim de semana para você. Tchau.